6 ações que estão com preço bem atrativo e que podem ter uma valorização já no próximo mês, já em fevereiro. Aqui no canal a gente fala sempre de longo prazo, a gente tem uma perspectiva muito de longo prazo, utilizar a Bolsa de Valores como uma ferramenta, para aposentadoria, mas a gente também não pode deixar de reconhecer algumas oportunidades que estão na nossa frente, né? Meu nome é Antônio, aqui do canal 1% Investidor, e já quero te fazer um convite. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Então, indo direto ao ponto, como sempre, a primeira ação que no meu ver está bem atrativa, está num preço legal, é promissora para o futuro e também eu vejo um potencial de valorização já para o mês de fevereiro, é agora a Iguatemi, tá? Do ramo de shoppings. Uma concorrente aí da BR Malls, da Multiplan, e no meu ver é a empresa mais descontada hoje do setor, tá? E por que eu acho que a Iguatemi é promissora? Vou te mostrar alguns fundamentos da empresa, mas o principal é o seguinte: a gente está recebendo agora praticamente a vacinação, né? Então tá tudo meio que já voltando ao normal, tudo se encaminhando. A gente não tem certeza de nada, pode ser que tenha uma segunda onda ainda, a gente não sabe, né? Mas de fato tá tudo meio que já se encaminhando ao normal. E algumas ações continuam descontadas, não voltaram ao preço que deveriam estar, não estão ainda no preço justo. E a Iguatemi, no meu ver, é uma dessas ações, uma ação que tem muito potencial ainda de alta, tá? Hoje a Iguatemi aí está com uma dívida líquida e barra EBITDA em 3,3, é uma dívida líquida barra EBITDA aí preocupante, né? Um indicador assim, como é que eu posso dizer, alto, não é um indicador muito baixo não. Só que se você pegar, por exemplo, alguns anos atrás, se você pegar em 2019, essa dívida líquida barra EBITDA está em 2. Ou seja, esse indicador acabou sendo aí afetado muito por conta dessa crise. Eu acho, não acho não, eu tenho uma perspectiva que nos próximos anos esse indicador tende a voltar ao normal, tá? E isso aconteceu com diversas empresas na crise, diversas empresas muito boas, inclusive, tá? Segundo indicador da liquidez corrente, esse indicador mede a condição de pagamento de uma empresa, se essa empresa é capaz de quitar aquelas dívidas ou não, tá? E a liquidez corrente do Iguatemi está em 1,89. O que isso significa? Que a empresa tem um ativo 1,8 vezes maior que o passivo dela, ou seja, a empresa tem total condição de quitar as dívidas, de continuar pagando o que ela deve, tá? Outro indicador bem interessante, o passivo barra ativo. O passivo barra ativo ele mede quanto que a empresa está gastando em comparação com o que ela ganha. E hoje esse indicador está em 0,5, ou seja, se a empresa ganha 100 mil reais, ela gasta somente 50 mil. A empresa tem uma margem de lucro, isso é muito bom, tá? Não adianta de nada você pegar, por exemplo, uma empresa com uma dívida líquida barra EBITDA menor que 1, ou seja, uma dívida menor que o lucro EBITDA, e um passivo barra ativo de 2, por exemplo. Por quê? Uma empresa dessa, hoje ela não estaria endividada, mas nos próximos anos, nos próximos trimestres, na verdade, essa empresa já começaria a ter uma dívida. E o Iguatemi tem uma dívida alta nesse momento, mas como o passivo barra ativo está legal, está somente em 0,5, a gente sabe que a empresa tem total condição de diminuir esse indicador ao longo do tempo, tá? Justamente porque todo mês, todo trimestre, na verdade, sobra um dinheiro no caixa da empresa, né? Outros indicadores bem legais, margem líquida de lucro. Hoje a margem líquida do Iguatemi está em 32,7%, indicador bem alto mesmo, na minha opinião, tá? Falando agora de rentabilidade, o Iguatemi está com ROI de 7,45 e um ROIC de 5,23. Não são indicadores altíssimos, mas são indicadores muito bons, principalmente por eles estarem muito próximos, né? Um muito perto do outro. Quando eles estão próximos, isso significa que praticamente todo o dinheiro da empresa é o dinheiro do patrimônio líquido, que a empresa não tem muito dinheiro em dívidas, tá? Já expliquei como é que funciona essa situação do ROI e do ROIC e vou deixar o vídeo que eu expliquei no card aqui em cima, tá? Mas esse indicador tá show de bola aqui para o Iguatemi. E quando a gente pega o crescimento da receita da empresa nos últimos 5 anos, a gente vê um crescimento de 5,5% e o crescimento dos lucros em 6,3%. Ou seja, mesmo com a crise, o Iguatemi continuou crescendo, tá? Falando agora dos preços, o Iguatemi estava em torno de R$ 55, tá, antes da crise, e hoje está em torno de R$ 34. E o preço justo da empresa está na faixa dos R$ 40, ou seja, está R$ 6 abaixo do preço justo. Antônio, que preço justo é esse? Esse preço justo ele é calculado com base no fluxo de caixa descontado, tá? Então eu fiz o valuation no Iguatemi e deu aproximadamente R$ 40, ou seja, é uma empresa boa, na minha opinião, com uma boa perspectiva por longo prazo, mas também uma boa perspectiva por curto prazo, principalmente por estar num setor que está se recuperando e por estar abaixo do preço justo. Antes de passar agora para a segunda ação, eu tenho um recado importante para te dar, tá? Primeira coisa, esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é simplesmente uma base de estudo. E segundo, a gente está lançando agora o nosso curso completo de investimentos. Esse curso será lançado no dia 11 de março, só que serão apenas 200 vagas. Então, para você garantir uma dessas 200 vagas, você tem que estar na lista de pré-inscrição. O link da lista está aqui na descrição do vídeo, tá? É o primeiro link, basta você clicar ali e fazer o seu cadastro totalmente gratuito. Ali você vai receber todas as informações do curso e terá acesso a uma das 200 vagas lá no dia 11 de março. Para mais informações, é só me acompanhar lá no Instagram, me mandar um direct que eu estou sempre à disposição. Segunda ação, então. A segunda ação que eu vejo muito potencial de crescimento, que está num setor bem legal e que está num preço bem legal também, é a Sul América, aí do setor de seguros.
Já falei diversas vezes que a Sul-América está na minha carteira, que é uma das melhores empresas, na minha opinião, do setor de seguros, desse ramo, um dos melhores ramos, na minha opinião, da Bolsa, né? Eu acredito em 3 setores: o setor elétrico, o setor bancário e o setor de seguros. São os 3 melhores, na minha opinião. E a Sul-América, na minha opinião, é uma das melhores do setor de seguros, tá? Hoje a Sul-América está com uma dívida líquida barra EBITDA negativa e isso é show de bola. Isso mostra que a empresa tem mais capacidade de pagamento do que dívida, tá? A empresa tem uma dívida ali muito pequena e esse indicador é muito bom mesmo. E está com passivo barra ativo de 0,69. Ou seja, a cada 100 mil reais que a empresa ganha, ela gasta 69 mil reais. Tem uma margem ali de sobra. A liquidez corrente está excelente, está em 2,29. Ou seja, o ativo da empresa está 2,2 vezes maior que o passivo. A margem líquida da empresa está muito boa também, em 13,3%, tá? E o crescimento da receita da empresa foi de 10% nos últimos 5 anos e o crescimento dos lucros foi de 16% nos últimos 5 anos. Muito bom! Falando de preço agora, que é o mais importante. Hoje a ação está sendo negociada ali aproximadamente R$ 41, né? E o preço justo dela, se você fizer o valuation por fluxo de caixa descontado, dá aproximadamente R$ 50. Ou seja, mais uma empresa aí que está abaixo do preço justo. E na minha opinião, é uma das melhores do setor de seguros, junto com a Oi Soluções. Próxima empresa, terceira empresa, na minha opinião, que está bem descontada, a Energias do Brasil do setor elétrico. Na minha opinião, é uma das melhores hoje desse setor, tá? A Energias do Brasil está com uma dívida líquida barra EBITDA de 1,97, só que eu não acho esse indicador tão preocupante, porque essa dívida acaba ajudando até a empresa, tá? Por quê? É uma dívida com juros muito baixos e essa dívida acaba batendo no imposto de renda da empresa. Então é saudável para a Energias do Brasil ela ter esse endividamento. Se ela quisesse, ela poderia quitar, só que não é vantajoso nesse momento, tá? O passivo barra ativo está em 0,61, ou seja, a empresa gasta menos do que ganha, e a liquidez corrente está em 1,09. Não está tão alta, mas está saudável de qualquer forma. Margem líquida em 8% e o ROI de 13% e o ROIC de 9%. Isso é excelente, mostra que esses indicadores estão muito próximos e estão num nível aí bem legal. O crescimento da receita da empresa foi de 11,3% nos últimos 5 anos e o crescimento dos lucros foi de 12,08% nos últimos 5 anos. Um crescimento bem legal. Eu acredito que a empresa tende a crescer muito mais, principalmente por ela ter adquirido aí alguns lotes de transmissoras, né? Adquiriu num leilão aí, esses lotes ficaram prontos no ano de 2022 e quando esses lotes aí começarem a entrar em funcionalidade, o lucro da empresa vai aumentar, o preço provavelmente vai subir, vai acompanhar os lucros e os dividendos tendem a aumentar também, tá? Falando agora do preço da empresa. O preço atual está na casa dos R$ 20 e o valuation, o preço justo dela, na casa dos R$ 30. A empresa está com margem de desconto de R$ 10, uma margem muito grande na minha opinião, e por isso que hoje a Energias do Brasil é a minha segunda maior posição na minha carteira. A próxima empresa é a Grendene, uma empresa meio polêmica, uma empresa muito boa na minha opinião, só que ela é polêmica pelo fato do caixa dela. Você vai entender um pouco melhor agora, tá? A Grendene, se você não conhece, é dona da marca Grenda, da Ryder e até da marca Melissa, bem famosinha aí pelas meninas, tá? A Grendene hoje está com uma dívida líquida barra EBITDA negativa, ou seja, a empresa praticamente não tem dívida nenhuma. E a liquidez corrente está em 9,74. O que isso significa? Que o ativo da empresa é 9 vezes maior que o passivo. A empresa tem um caixa gigantesco, tá? E aqui que está o tema polêmico. Pô, Antônio, mas um caixa grande não seria bom? Isso não mostra que a empresa aí praticamente não tem risco de falência, que a empresa consegue suportar uma crise? Concordo com você, só que um caixa muito grande também faz com que a empresa não rentabilize muito, é um dinheiro parado, não é um dinheiro investido nos negócios, né? E aí que está o ponto polêmico, a Grendene tem esse caixa aí ó, há muitos e muitos anos e nunca fez nada com ele. E a galera meio que já desistiu disso, pô, a Grendene está aí, sei lá, 10 anos sem fazer nada com esse caixa, desisto disso. Esse que é o ponto polêmico, tá? Próximos indicadores aí da Grendene. Está com passivo barra ativo de 0,09, baixíssimo, quase zerado. Ou seja, a cada 100 mil reais que a empresa ganha, ela gasta apenas 9 mil reais. Uma margem líquida de 17,7%, altíssima, um ROI de 8% e um ROIC de 5,7%. Não são indicadores muito altos, nos últimos anos a empresa não conseguiu uma rentabilidade muito boa, porém os dois estão muito próximos. A empresa não cresceu nada nos últimos 5 anos aí, tá? A empresa vem andando meio de lado, lançou algumas coleções aí que não deram muito certo, mas a Melissa aí vem dando bons resultados dentro da empresa, tá? Preço justo e preço atual agora. A empresa está sendo negociada por aproximadamente R$ 8,20 e o preço justo dela está acima dos R$ 9. Não está barata, assim, baratíssima, né? Uma grande oportunidade, mas está num preço bem legal ainda na minha opinião. Eu cheguei a comprar ela na casa dos R$ 6,70, R$ 6,80 lá em março, mas na casa dos R$ 8 eu ainda acho um preço barato, porque de fato esse preço está abaixo do preço justo aí da empresa. Próxima empresa, uma queridinha aí da Bolsa de Valores, uma queridinha dos investidores, a Itaúsa, né? ITSA 4.
Cara, a Itaúsa tem os indicadores assim de dar inveja, os indicadores exemplares, os indicadores perfeitos. Olha só, dívida líquida barra EBITDA em 0,05, uma dívida quase inexistente, liquidez corrente em 2,32, ou seja, um caixa bem gordinho, né? Passivo barra ativo em 0,15, ou seja, a empresa gasta muito menos do que ganha, e uma margem líquida em 125%, uma margem líquida de lucro altíssima. O ROI da empresa está em 12,5% e um ROIC em 12,49%. São altos e são muito próximos, uma coisa bem positiva na minha opinião, até porque isso mostra que a empresa só tem patrimônio líquido praticamente no capital dela, né? Não tem um patrimônio de terceiros, não tem uma dívida. A receita da empresa não tem crescido muito, isso deve muito pelo fato do Itaú, né? Grande parte dos resultados da Itaúsa vem do Itaú e o Itaú não tem crescido muito aí nos últimos anos, principalmente por conta dos bancos digitais. Porém, enquanto a receita não cresceu muito, os lucros cresceram, então a empresa conseguiu aumentar a margem de lucro aí. Preço atual da Itaúsa está na faixa aí dos R$11. Preço justo da Itaúsa na faixa dos R$14, ou seja, uma margem de segurança de R$3 aí, uma margem de desconto de R$3. E a última ação, uma meio polêmica também, mas que na minha opinião pode ser uma boa oportunidade, é a IOSP Maxion, do setor automotivo. Ela tem indicadores negativos aí na crise, tá? Ela piorou bastante aí nesse momento, só que isso eu acho que é algo atípico, é algo momentâneo. Eu acredito que a empresa tende a superar isso no longo prazo. Se você pega, por exemplo, o indicador dívida líquida barra EBITDA, você vê que nos últimos 5 anos a empresa vinha reduzindo muito esse indicador e que nesse ano saltou muito. Por quê? Por conta da crise. E isso faz parte, tá? Só que eu não vejo perspectiva de quebra da empresa. Você vai ver agora através dos indicadores. Por exemplo, ó, passivo barra ativo da empresa está em 0,68, ou seja, a empresa gasta menos do que ganha. Isso já mostra que não tem como uma empresa quebrar gastando menos do que ganha, né? Só se tiver uma grande má gestão ou se continuar por muito tempo dando péssimos resultados como ela está dando agora. Só que se você pegar o passivo barra ativo de anos atrás, você vê que eram muito melhores, né? Então a empresa piorou um pouco, mas acredito que ela tende a se recuperar aí no futuro. E a liquidez corrente da empresa está em 1,12, ou seja, ela tem mais ativo do que passivo. Crescimento aí da receita aí nos últimos 5 anos, cresceram em aproximadamente 10%, e o crescimento dos lucros 28%, ou seja, uma empresa que cresceu muito nos últimos anos, uma empresa que vem crescendo muito mesmo, tanto que ano passado ela chegou a fazer uma parceria aí com a Dongfeng, uma empresa gigantesca aí na China. Se você não sabe o que a IOSP Maxion faz, ela fabrica rodas automotivas, e ela fabrica aí para as grandes marcas do mundo, como por exemplo Jaguar e a Land Rover, tá? Uma empresa que está crescendo muito mesmo. Preço da empresa, preço atual está na faixa dos R$15 e o preço justo na faixa dos R$30, ou seja, a empresa está com a margem de desconto de 50%, está 50% abaixo do preço justo. O preço, na minha opinião, está bem atrativo. Essas foram as 6 empresas que eu acho que estão no preço muito atrativo, que tem um grande potencial para o longo prazo e também um grande potencial agora para o próximo mês. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, apenas uma base de estudo. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado e até o próximo.